Fala pessoal, sejam bem-vindos, meus queridos e queridas amigas e estudantes, bem-vindos ao meu canal Direito Ilustrado. E hoje nós vamos aprender um assunto que é muito importante, um assunto de processo penal, que é o assunto de inquérito policial. Pessoal, temos a nossa figura do delegado de polícia aqui, ó, já velhinho, investigando os arquivos, mas precisamos saber, para que serve o inquérito policial? Bom, o inquérito policial serve, antes de tudo, para a apuração de infrações penais civis. Pessoal, infrações penais civis. Jamais pense que o inquérito policial vai servir para apurar, para investigar uma infração militar, uma infração penal militar. É sempre infrações penais civis. Pode até ser que um militar cometa infração penal civil contra outra pessoa, contra até outro militar, e aí o inquérito policial vai servir para ele. Mas sempre que a questão levar o assunto para infrações penais militares, que são aquelas tidas no Código Penal Militar, no Código de Ética Militar, então o inquérito policial não serve, não engloba infrações militares, pessoal. Olha só a figura aí, sempre que vocês verem alguma coisa, alguma questão levando para o lado militar e falar de inquérito policial, vocês já marcam como errado. É proibido marcar como certo, é errado, certo, pessoal? Então, visto isso já, que é da principal característica que cai muito, muito em prova, então vamos para as outras características do inquérito policial, que são as características de fato que consistem na formação do inquérito policial. Sem elas, não existe inquérito policial. O inquérito policial se materializa nessas características. E a primeira característica, pessoal, é uma das mais importantes, muito, muito cobrada em prova mesmo, é a característica de ser um procedimento administrativo. Quando eu falo que o inquérito policial é um procedimento administrativo, eu estou querendo dizer que ele é um procedimento pré-processual. Ou seja, é um procedimento que acontece em caráter meramente administrativo e não judicial. Pessoal, ele é um procedimento que vem antes do processo e serve para criar elementos para o processo. É um procedimento administrativo que pode ser instaurado por portaria, pode ser instaurado por auto de prisão em flagrante, por TCO, por notícia de fato, mas não é um procedimento judicial. E por que eu estou dando tanta ênfase nisso? Porque, sendo um procedimento administrativo, ele vai ser meramente informativo, ele não tem aquele caráter de ter contraditório, ampla defesa, nada disso. Não vai ter nada dessas figuras de juiz, não vai ter figura de um acusador, também não tem. Vai ter a figura aqui, ó, desses caras aqui, ó, uns policiais que são os investigadores, liderados por um delegado de polícia, que vão procurar informações acerca da materialidade e da autoria de um crime. Assim que ele achar essas informações, ele vai tentar passar aqui, ó, vai fazer um processinho, que são os autos do inquérito policial, e vai enviar eles ao promotor de justiça. O promotor de justiça, esse sim, vai criar um processo, pegar as informações que esses investigadores conseguiram, né? Vai pegar essas informações, vai juntar elas em uma papelada, criar um processo e enfiar na cara de quem ele acha que foi o autor do fato. Vai processar o autor do fato, quem ele acha que é. Mas o delegado de polícia, os investigadores, não. Eles são meramente administrativos. Eles vão só investigar, procurar saber quem é. Eles fazem parte do poder de polícia. Já o promotor de justiça, não. Esse sim vai dar entrada na ação judicial. Então, quem inicia a ação, quem inicia a fase processual é o promotor de justiça. Delegado de polícia, agentes, escrivães ali da Polícia Civil apenas vão colher informações que serão enviadas a esse promotor de justiça, tá, pessoal? Não se confunda com isso. É um procedimento, portanto, pré-processual e administrativo. E uma parte que a gente precisa considerar tendo em vista as informações, é que uma eventual irregularidade no inquérito policial não vai gerar nulidade do processo, justamente por ser um procedimento administrativo. E logo em frente vocês vão ver que ele é até dispensável, nem precisa dele. Ele só serve para trazer informações, ele não tem um caráter de contraditório, de ampla defesa, nada disso. Então, se tiver algum vício em algum interrogatório, coisa assim, ele não vai macular, não vai gerar nulidade do processo inteiro, do processo judicial.
Outra característica muito importante que eu tenho que apresentar para vocês é que ele é um procedimento inquisitivo. Nada de imaginar um juiz, um promotor ali acusando, não, nada disso. Um juiz julgando, um defensor defendendo, não existe isso, pessoal. Ele é um procedimento inquisitivo em que a autoridade policial, os seus agentes a seu serviço, vão investigar ali um suposto indiciado, uma pessoa que está sendo investigada. Eles vão procurar os indícios e vão fazer perguntas. Lembre-se da época da Inquisição. O que eles faziam na Inquisição? Perguntas e tudo mais. E no inquérito policial é a mesma coisa. Eles vão fazer perguntas, vão procurar saber. Não tem a figura do contraditório e da ampla defesa. Não tem. A pessoa não tem que se defender de nada, porque ela não está sendo acusada de nada. Então, ele vai só procurar informações ali naquele momento. Outra característica muito importante que nós precisamos demonstrar aqui é que o inquérito policial é um procedimento oficioso. Pessoal, em dizer que é um procedimento oficioso, eu quero dizer que o inquérito policial tem caráter imperativo, ou seja, não é uma escolha da autoridade policial, mas sim um dever dela de instaurar o inquérito policial assim que ele tiver a notícia de um fato, assim que um procedimento vier para a delegacia e tudo mais. Ele tem o dever de investigar, é até maior do que ele. Mas aí vocês podem chegar na seguinte indagação, na seguinte pergunta. Já que ele tem um dever, então, o delegado ele é obrigado a instaurar um inquérito policial em qualquer caso? E aí eu digo para vocês que não, ele não é obrigado. Ele vai instaurar um inquérito policial no que ele vê que existem indícios ali de que pode ter acontecido alguma infração penal civil. Se ele vê que tem indício de que pode acontecer alguma infração penal civil, ele instaura. Mas ele não é obrigado. O único caso em que ele é obrigado a instaurar um inquérito policial é quando ele vê que tem indícios de uma infração penal civil em que a ação é pública e incondicionada, um caso de violência doméstica contra a mulher, por exemplo. Outra característica muito, muito importante do inquérito policial é que ele é um procedimento oficial. Pessoal, o inquérito policial somente pode ser conduzido por órgão oficial do Estado. Isso significa dizer que o delegado de polícia é o único responsável e o único competente para guiar o inquérito policial. O delegado de polícia, investido no cargo público ali, que passou no concurso, está trabalhando na delegacia, ele é a única pessoa na face da terra que pode dirigir e seguir o inquérito policial. Uma pessoa comum jamais poderá fazer isso, tá bom, pessoal? Porque o inquérito policial é oficial, oficial do Estado. Outra característica, e aí vocês vão lembrar dos escrivães, né, o pessoal que reduz a termo, é que o inquérito policial é um procedimento escrito. Sempre vai ter um escrivão ali para datilografar, para escrever tudo que as partes dizem, tudo que as pessoas dizem ali no momento e transformar tudo em um procedimento escrito para só depois o promotor de justiça, né, a promotora de justiça poder processar então a pessoa que eles acham pertinente. Outra característica que é muito importante é que o inquérito policial é um procedimento indisponível. Pessoal, prestem atenção nessa palavra, indisponível. Isso significa dizer que ele não é de ninguém, ele é indisponível. O inquérito policial não é de ninguém. Não é do delegado, não é do promotor, não é de ninguém. Ele é indisponível. E a autoridade policial, em razão do inquérito policial não ser dela, ela não pode arquivar. Ela não pode decidir simplesmente pelo arquivamento do inquérito. O que a autoridade policial pode fazer é encaminhar ao juiz para que ele arquive. A única pessoa na face da terra, a única pessoa possível, que é possível arquivar um inquérito policial, é a figura do magistrado, tá, pessoal? É a figura do juiz. Então, de início, vocês pensem que somente o inquérito policial somente pode ser arquivado por juiz, tá certo, pessoal? O juiz que vai promover o arquivamento do inquérito policial. Se uma questão perguntar se a autoridade policial pode arquivar o inquérito policial, vocês falam que não. A autoridade policial não pode. Se perguntar que o Ministério Público pode arquivar, vocês também dizem que não. Jamais. A única pessoa que pode arquivar o inquérito policial é a figura do magistrado, o juiz. E sobre isso aí vocês vão me perguntar, mas então o juiz pode arquivar como ele bem entender? Não, de forma alguma. O juiz não pode arquivar o inquérito policial de ofício.
O juiz só pode arquivar o inquérito policial mediante representação, mediante requisição. E aí seria a representação do delegado de polícia ou então a requisição do Ministério Público. Aí sim ele poderia arquivar. Outra característica do inquérito policial é que ele é um procedimento dispensável. Como eu já disse que ele é um procedimento administrativo e tudo mais, ele é super dispensável porque ele é só um elemento de informação. Se o Ministério Público já tiver informações suficientes para instaurar uma ação penal, ele pode simplesmente dispensar o inquérito policial, sem pensar duas vezes, pessoal. Então, tenha isso em mente, ele não é obrigatório ter um inquérito policial para ter uma ação. Pode ter processo sem ter inquérito. Outra característica do inquérito policial é que ele é um procedimento discricionário. O chefe de polícia ele é o único a comandar a investigação. Ele é livre para conduzir o inquérito como ele bem entender, como ele entender melhor. Ele pode conduzir o inquérito de cabeça para cima, de cabeça para baixo, desde que ele esteja perseguindo ali os indícios de autoria e de materialidade do crime. Ele pode fazer o que ele bem entender. Ele não segue ordens de ninguém. E pelo fato deles não seguir ordens de ninguém, vamos desmistificar algumas coisas. A primeira coisa é que o Ministério Público pode somente auxiliar na atividade investigativa, mas sempre quem vai presidir o inquérito policial será o delegado de polícia. Pessoal, sempre quem é o presidente do inquérito policial é sempre o delegado de polícia. Não pense que será outra pessoa, nunca será outra pessoa. O Ministério Público ele pode só auxiliar na atividade investigativa, pode requerer alguma diligência, pedir para o delegado fazer mais alguma coisa que ele ache pertinente para achar a autoria do fato, mas nunca mandar ou ser superior, não existe essa hierarquia, tá? O processo do inquérito é feito pelo delegado de polícia, somente pelo delegado, e ele é discricionário, o delegado faz como ele bem entender, tudo bem, pessoal? Pessoal, mas como tudo no direito tem lá suas exceções, né? Isso não poderia ser diferente. O critério da discricionariedade com que o delegado de polícia pode encaminhar o inquérito, ele pode ser afastado somente em uma hipótese, que é quando o Ministério Público ele precisa requerer alguma diligência ao delegado, alguma diligência muito específica. Aí ele fala assim: ó, senhor delegado de polícia, eu preciso que o senhor realize a oitiva de tal testemunha para que eu consiga adquirir os elementos de informação para processar tal pessoa. E aí ele envia esse ofício ao delegado de polícia e esse ofício enviado pelo Ministério Público tem caráter de ordem. Então é um caso de exceção à característica da discricionariedade do delegado de polícia. É o único caso em que a discricionariedade do delegado de polícia é afastada. Outra característica é que o inquérito policial é um procedimento sigiloso. O inquérito policial, pessoal, ele é sigiloso em relação à sociedade. Os curiosos da sociedade, ao verem que aconteceu algum crime em sociedade, eles não podem simplesmente ir lá na delegacia e pedir informações do inquérito para saber o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Não, o delegado de polícia vai negar essa informação porque ele vai falar assim, olha, estou fazendo aqui um procedimento que é administrativo, que vem da administração pública, é oficial e, além de tudo, é um procedimento sigiloso. Eu não posso falar para vocês, público em geral, o que está acontecendo. As únicas pessoas às quais eu posso falar o que está acontecendo são a vítima e o investigado. Essas pessoas podem saber. A vítima pode saber o que está acontecendo no inquérito e o investigado também, pelo que ele está sendo investigado. Agora, mais uma característica que não pode é por exemplo, o investigado contratar um advogado para ir lá na delegacia e perguntar para a autoridade policial as diligências que estão acontecendo. Prestem atenção nesse termo, estão acontecendo, que estão acontecendo no presente ou que vão acontecer no futuro. O delegado de polícia não vai falar isso para ele, entendeu? Porque, até por uma questão de lógica, se o investigado sabe em que ele está sendo investigado, ele pode se preparar para isso. Então, o advogado do investigado pode ter acesso aos eventos já documentados no inquérito, mas não sobre aqueles que ainda serão feitos ou estão sendo feitos, entendeu, pessoal? Os que já foram documentados, já foram reduzidos a termos pelo escrivão, o advogado tem o direito de saber, tem o direito de ver, de informar seu cliente. Mas agora, o processo, as coisas que ainda estão para acontecer, o delegado de polícia não vai falar, porque isso poderia prejudicar a investigação.
E aí eu mostro aqui o desenhozinho de vocês, ó. Os que já estão documentados, o advogado pode ver. Os que estão acontecendo ali, o delegado ainda está investigando, por exemplo, ali, ó. Não pode ver. O advogado vai ficar sem saber. Então, pessoal, essas aqui são as principais características, na verdade, são todas as características do Instituto do Inquérito Policial. E só com essas informações eu garanto que vocês vão conseguir acertar muitas e muitas questões na prova de vocês, que vocês podem abrir o site de questões de vocês e vocês treinarem lá, vocês vão acertar muitas questões. Para acertarem mais questões ainda, eu sugiro e peço para que vocês continuem vendo a série de vídeos que eu falarei sobre o assunto de inquérito policial, que está sendo lançado toda semana e está aqui nos cards, nas descrições, e vocês podem acessar. Tá também no link aí abaixo, vocês podem ver, e vocês vão acessar e vão ver todas as características aprofundadas de inquérito policial de forma simples, ilustrada e rápida. Com isso, eu tenho certeza que seus estudos vão melhorar bastante e vocês vão conseguir acertar cada vez mais questões nas provas. Então é isso, pessoal. Peço que se inscrevam no canal. Se gostarem do vídeo, deixem aquele seu like e comente aí caso queiram alguma coisa. Vamos discutir sobre esse assunto. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Abraço.